A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer primeiro por suas orações, obrigado pela sua audiência, a você que é aluno da nossa aula de profecia e de escatologia bíblica, aqui através da Rede Brasil de Comunicação. Muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. O nosso tríplice objetivo aqui no programa é que, primeiro, se você já é cristão, se você já é evangélico, se você já é um servo, uma serva de Deus, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você compreenda melhor as profecias bíblicas, os eventos escatológicos. Se por alguma razão, por algum motivo, você parou na caminhada, já serviu a Deus, mas por enquanto não está servindo, o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus fale a tua vida, ao teu coração, e você volte para a casa do Pai enquanto há tempo. Agora, se você não é cristão, não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para desfrutar de todas as benécias, de todos os privilégios que estão reservados para os salvos no futuro. Eu gostaria de dizer que o maior troféu, o maior tesouro, o maior galardão, a maior bênção, a maior recompensa que um ser humano pode alcançar aqui no mundo é a salvação através da fé em Cristo Jesus. Hoje eu sei que Deus estará falando com a sua vida, com o seu coração, e eu quero lhe convidar para hoje receber Jesus como seu Salvador pessoal. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Em meses anteriores, nós estudamos sobre a atualidade dos profetas menores e, recentemente, estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Eu sei que você já sabe, mas é sempre bom repetir, porque sempre tem alguém que está acompanhando o programa pela primeira vez. Esses livros proféticos, os 17 livros proféticos do Antigo Testamento, 5 maiores e 12 menores, trouxeram uma mensagem para um público-alvo específico. A maioria deles para o povo de Israel, para o povo de Judá. Alguns, como Jonas e Naum, profetizaram para os ninivitas, né? Obadias, que profetizou para os edomitas. Mas é bom nós lembrarmos isso. Essas mensagens foram preservadas, foram inclusas no cânon, porque Deus desejava falar às gerações futuras. E aí o que é que estamos fazendo nesta temporada? Nós lemos o texto, nós interpretamos dentro do contexto, levando em conta o público-alvo original, mas fazendo uma aplicação, uma atualização dessa mensagem para os nossos dias. Nós estamos estudando o primeiro dos 5 livros denominados de profetas maiores, que é o livro de Isaías, chamado Profeta Messiânico. E hoje, com exclusividade, né, vamos dar ênfase ao fato de Isaías ser conhecido como profeta messiânico pelo fato de trazer tantas profecias acerca do Messias. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas: a queda dos ídolos de Babilônia, e estudamos também algumas admoestações e promessas de Deus para Israel, baseada no capítulo 48 de Isaías. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: as dores e o sofrimento do Messias. Hoje estudaremos um dos textos mais conhecidos do livro de Isaías, que é o capítulo de número 53. É possível que os nossos queridos alunos, os nossos amados telespectadores, já tenham lido essa profecia, talvez já tenham ouvido pregações, estudos, sermões, mensagens baseadas nesse texto, mas eu sei que, apesar de ser um texto tão conhecido, eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco hoje, porque a sua palavra ela é nova a cada manhã. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que o capítulo 53 de Isaías descreve uma das profecias messiânicas mais conhecidas da Bíblia. Para quem não sabe, não é uma profecia messiânica, é uma profecia acerca do Messias,
que tanto pode ser uma profecia que já tenha tido cumprimento no passado, como pode ser uma profecia que tenha o seu cumprimento no futuro. Por intermédio do profeta, Deus revela as dores e o sofrimento do Messias que viria ao mundo para pagar o preço da redenção da humanidade. Inspirado pelo Espírito Santo, Isaías prediz que o servo sofredor seria desprezado, ferido, castigado, oprimido e levado à morte como uma ovelha, e assim cumpriria a sua missão, levando sobre si os pecados da humanidade, consumando a obra da redenção, justificando muitos, como veremos a seguir. Eu diria que esse texto de Isaías 53, ele é uma espécie de uma fotografia do Calvário. Claro que Isaías profetizou mais ou menos 700 anos antes de Cristo, mas eu posso dizer que ele vai trazer minúcias e detalhes da maior obra consumada por um ser humano aqui na terra, que foi a consumação da salvação, onde Cristo realizou na cruz do Calvário. Quando nós estudamos a história, nós podemos perceber que muitos homens que andaram por este mundo fizeram coisas extraordinárias. Nós poderíamos falar, por exemplo, dos grandes reis, dos grandes imperadores. Nós poderíamos citar nomes de filósofos, de historiadores, de cientistas, homens que fizeram coisas que trouxeram benefícios à humanidade. Mas nenhum deles fez o que Jesus fez por nós. Jesus deixou o trono, deixou o céu, deixou a sua glória, deixou a sua majestade, veio ao mundo, tornou-se homem e, achado na forma de homem, foi até a morte e morte de cruz. Eu gosto muito de um texto que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11. Quando o apóstolo Paulo estava ensinando aos crentes da cidade de Filipos acerca da humildade. E Paulo queria um modelo, um referencial para ensinar sobre humildade. E ele utiliza-se exatamente do exemplo de Jesus. Paulo diz assim: contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, ou seja, onipotente, onisciente, eterno, imutável, onipresente, mesmo sendo Deus no sentido pleno, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Paulo continua dizendo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas eu quero mencionar hoje, já que vamos estudar o capítulo 53 de Isaías, eu quero falar sobre este ato, este sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde ele veio para consumar a obra da redenção. Quando lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós ficamos admirados, por exemplo, com os ensinos de Jesus, com os seus sermões, com as suas parábolas, muitas delas que estão em nossa lembrança. Nós ficamos admirados com os muitos milagres que ele realizou, acalmando o vento e tempestade, multiplicando pães e peixes, curando os enfermos, ressuscitando mortos, fez coisas extraordinárias. Porém, a maior obra, a obra mais importante que Jesus cumpriu, realizou aqui na terra, foi exatamente ir à cruz do Calvário morrer por nós. De nada adiantava para nós, ainda que Jesus tivesse pregado, ensinado e curado. Mas se ele não tivesse ido à cruz do Calvário, nós não poderíamos falar de salvação.
porque ele veio exatamente para isso. Ali na cruz do Calvário, Jesus estava pagando o preço do resgate, pagando o preço da nossa redenção. E é sobre isso, sobre esse tema, esse assunto que Isaías escreve no capítulo 53 do seu livro. Vejamos o que diz o versículo 1 do capítulo 53, diz assim: quem creu em nossa pregação? Bem, primeiro eu gostaria de lembrar que essa pregação aí, já que era nos tempos do Antigo Testamento, claro, aplica-se à mensagem dos profetas. Por exemplo, na Bíblia Viva diz assim: quem creu naquilo que nós anunciamos? Deus começa perguntando, através de Isaías, quem é que creu nas nossas predições, nas nossas profecias, naquilo que nós anunciamos? E hoje, claro, já que estamos falando de uma atualização dessa mensagem, a atualidade da mensagem dos profetas maiores, aí eu posso dizer, quem é que creu na nossa pregação? Porque um dos requisitos, uma das condições para que o homem seja salvo é a fé em Cristo, é a fé no Evangelho. Mas a fé é uma questão pessoal e individual. Cabe a cada um crer ou deixar de crer. A minha missão como pregador é pregar. A minha missão como professor é ensinar. Agora, crer nessa mensagem é uma missão individual, pessoal e intransferível. E ele pergunta, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor ou o poder do Senhor? Então Isaías começa o capítulo 53 perguntando quem foi que creu na nossa mensagem, quem creu na nossa pregação, a quem foi que se manifestou o braço do Senhor. E a partir do versículo de número 2, ele vai trazer algumas informações importantíssimas acerca de Cristo, acerca do Messias, acerca da sua obra, daquilo que ele veio realizar na terra. Ele diz, falando da origem de Jesus, de uma forma poética e profética, ele diz, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Ele está falando da humildade do Messias. Ele está falando da forma simples que o Messias viria ao mundo. Eu fico maravilhado, porque Jesus poderia ter feito algumas exigências a Deus. Jesus poderia ter dito assim, olha Senhor, é para ir ao mundo, tudo bem, eu tomo uma forma humana, tudo bem. É para morrer pelos pecadores, tudo bem, eu vou morrer, já que não tem outra pessoa, eu vou morrer, tudo bem. Agora, eu vou fazer aqui algumas exigências. Eu quero nascer num palácio, eu quero ser filho de um rei, de um monarca, de um imperador. Eu quero ser criado em um palácio, eu quero servos e servas para estarem comigo. Eu quero viajar nas melhores embarcações, nas melhores carruagens da época. Mas não foi isso que aconteceu. Quando houve a necessidade de José e Maria irem para Belém da Judéia, para o recenseamento, uma espécie de um recadastramento. Hoje a gente faz tudo online, ou pelo celular, ou pelo computador. Naquela época não tinha isso. Eles tiveram que ir, claro, uma viagem mais tranquila, por causa da gravidez de Maria, não podia caminhando rápido, nem montado num animal rápido, porque ela estava grávida. E assim foram, acho que os últimos a chegarem em Belém, e ao chegarem lá, não tinha hotel, não tinha hospedagem, não tinha hospedaria, não tinha casa de um parente. E onde foi que José esteve com Maria na noite que Jesus nasceu? Numa estebaria. Imagine aquele lugar horrível, aquele mau cheiro, aquele odor das urinas dos animais. E foi ali, na estebaria, que nasceu Jesus, que veio ao mundo o Filho de Deus. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa estebaria. Ele não teve um berço de ouro. O primeiro lugar que ele foi colocado depois do seu nascimento, envolto em panos, foi uma manjedoura. Ele não andou, não viajou nas melhores carruagens da época, mas a Bíblia nos mostra que ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho que não era nem dele, era emprestado.
Ele atravessou o mar da Galileia muitas vezes, mas no barco que não era dele, mas era de um dos seus discípulos. Ele viveu uma vida simples. Ele não tinha aparência. Deixa eu ler o texto mais uma vez, por favor. Vai dizer assim: foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Fala da simplicidade, da humildade de Jesus. Olha o que diz a Bíblia viva. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Glória a Deus. O homem do campo, da lavoura, sabe o que é isso, né? Está ali a raiz numa terra seca e de repente você vê um ramo, algo verdinho que está surgindo, sem muita aparência, sem muita formosura. Fala da simplicidade. Quem diria que o Filho de Deus viria ao mundo assim, de uma forma tão simples e tão humilde? Isaías continua dizendo no versículo de número 2, que ele não tinha boa aparência nem formosura. Diferente desse Cristo apresentado pelos atores de Hollywood. Ele não tinha uma aparência, não tinha formosura. Isaías diz: olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Glória a Deus. E permita-me dizer isso, principalmente no período em que ele esteve palmilhando nas terras empoeiradas da Galileia, debaixo daquele sol causticante. É muito provável, muito possível, né, que muitas vezes seu rosto estivesse queimado do sol causticante, os seus pés empoeirados. Não era um personagem assim, de uma formosura, de uma beleza notável, atraente. Não. Era alguém muito simples, que não tinha parecer, não tinha formosura, que não havia nenhuma beleza para que alguém pudesse desejá-lo. Isaías continua dizendo, cerca de 700 anos antes do Messias, no versículo de número 4, ele diz assim, versículo 3, ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Eu fico encantado, maravilhado, porque onde Jesus deveria ser mais recebido, onde Jesus deveria ser mais aceito, ele não foi. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 13, versículo 58, olha que coisa maravilhosa, que coisa interessante. Mateus capítulo 13, versículo 58 diz assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nazaré, a cidade onde ele foi criado, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré da Galileia. Com certeza, Jesus queria fazer muitas maravilhas lá em Nazaré da Galileia, mas ele foi rejeitado. A incredulidade dos nazarenos impediu que ele fizesse mais milagres. No Evangelho escrito por João, capítulo de número 7, que você conhece esse texto, é o texto que fala acerca daquela festa dos tabernáculos. No capítulo 7, versículo de número 5, João diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Já imaginou? Os irmãos de Jesus convivendo com ele, morando debaixo do mesmo teto, mas não criam nele, não creram nele, só acreditaram depois da sua ressurreição. Inclusive, não sei se você sabe disso, 2 livros da Bíblia foram escritos por 2 irmãos de Jesus. A Epístola Universal de Tiago e a Epístola Universal de Judas. Tiago e Judas são irmãos do Senhor, mas creram após a sua ressurreição. Deixa eu ler o texto mais uma vez, no versículo 3. Aí diz que ele era desprezado, era rejeitado, o mais rejeitado entre os homens.
até mesmo a liderança de Israel. Olha que coisa interessante. Quem primeiro deveria receber Jesus como Messias? Sabe quem? Os escribas, os fariseus. Aqueles homens que tinham as escrituras na mão. Claro que não era um livro como esse aqui, claro. Mas eles tinham as escrituras em mãos. Deveriam ser os primeiros a crer em Cristo, crer no Messias. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, mas foram os primeiros a se oporem a Cristo, que iam ouvir os seus ensinos para desfazer da sua mensagem, para fazerem perguntas capciosas. É por isso que em Mateus Jesus é tão duro com os escribas e fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. Por quê? Porque eles tinham uma Bíblia, eles tinham uma palavra de Deus, mas não creram em Cristo. Aí diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E o que mais, Isaías? Diz, homens de dores, que sabe o que é padecer. Desde o seu nascimento, uma infância pobre, filho de um carpinteiro. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quantas pessoas que conviveram com Jesus, que conheceram Jesus como filho do carpinteiro de Nazaré da Galileia, que José era o carpinteiro de Nazaré, tiveram a oportunidade de vê-lo, conhecê-lo, mas desprezaram, rejeitaram, não creram em Jesus como Messias, como o Salvador do mundo. Não entenderam que ele era o pão vivo que desceu do céu, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o Deus que habita entre os homens. Isaías continua dizendo, agora sim, de forma mais direta, de forma mais específica, falando da cruz, falando do sacrifício de Jesus, Isaías diz, certamente, como que diz, sem dúvida alguma. Na Bíblia Viva diz assim, a verdade é essa. Diz assim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas por que, professor? Jesus teve que ir à cruz. Por que Jesus teve que ir até o Calvário? Jesus não foi ao Calvário por causa da incredulidade dos judeus apenas. Jesus não foi à cruz apenas por causa da traição de Judas Iscariotes. Jesus não foi à cruz do Calvário apenas por causa da omissão de Pôncio Pilatos. Jesus não foi à cruz apenas pela incredulidade do Sinédrio, que o entregaram para ser morto. Jesus foi à cruz porque isso já estava predito nos eternos propósitos de Deus. Ele já havia sido anunciado desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus já havia dito que da semente da mulher, ou seja, um filho de mulher nasceria para pisar a cabeça da serpente. Ele já tinha sido demonstrado no Antigo Testamento através das leis, das ofertas, dos sacrifícios de animais. Deus colocou isso na mente do povo hebreu, que por causa do pecado do hebreu, do judeu, os animais eram mortos. Aqueles animais que eram sacrificados estavam pagando pelo preço do pecado dos hebreus. Foi por isso que João Batista apontou para ele e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Isaías continua dizendo assim, mas ele foi traspassado. Por quê? Por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O que levou Jesus à cruz do Calvário foi o amor de Deus, que Deus demonstrou o seu amor entregando o seu Filho para morrer por nós, como o próprio Jesus disse, conversando com Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas foi por causa também dos pecados da humanidade. Deixa eu explicar isso aqui, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é justiça. E por causa dos pecados da humanidade, a justiça de Deus exigia isso.
Alguém tem que pagar o preço. Se Deus perdoasse, satisfazia o amor, mas não satisfaria a justiça. Se Deus condenasse o mundo, satisfaria sua justiça, mas não satisfaria o seu amor. Permita-me fazer uso dessa ilustração. É como se o coração de Deus, o amor de Deus dissesse assim, faz alguma coisa pelo homem, mas a justiça dissesse assim, eu não aceito. Não aceito só o perdão. Alguém tem que pagar o preço. E como não havia ninguém que pudesse ir à cruz do Calvário por nós, aí Deus enviou o seu Filho. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Pedro diz isso, não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro puro e imaculado. Então a vinda de Jesus ao mundo foi exatamente a maior demonstração do amor de Deus. Deus já demonstrou o quanto nos ama, porque enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E ele foi à cruz por causa das nossas transgressões. Ele foi à cruz por causa das nossas iniquidades. Mas o profeta continua dizendo, ele diz assim, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Mas olha que coisa maravilhosa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja, algo mau, castigo, que traz algo bom, paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas, algo mau, fomos sarados, algo bom. O castigo que foi necessário, porque a justiça de Deus exigia isso, trouxe algo benéfico, algo favorável para nós. O que é a paz com Deus? As feridas dele lá na cruz, feridas na cabeça por causa dos espinhos, feridas nas mãos e nos pés por causa dos cravos, feridas nas costas por causa dos chicotes dos soldados romanos, feridas no rosto por causa das bofetadas que ele levou enquanto estava sendo julgado no sinédrio. Aquelas feridas sarou os nossos pecados. Eu chamo a cruz do Calvário como um mal necessário. Foi ali que ele pagou o preço do nosso resgate. Foi ali que ele pagou o preço da nossa redenção. É por causa do sacrifício de Cristo na cruz que nós podemos dizer que somos salvos. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados. Veja o que diz o versículo 6. O profeta continua dizendo, todos nós andávamos. Como é que nós andávamos? Desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Era assim a humanidade. Cada um se desviava, se desgarrava, ia pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para trazer essas ovelhas para o redil de Deus, para o rebanho de Deus. E é interessante que em João capítulo 10, Jesus se identifica como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E Jesus diz em João capítulo 10 que tinha outras ovelhas que ainda iria trazer ao seu aprisco. Então a humanidade que estava comparada nesse texto como ovelhas desgarradas, que não tem redil, que não tem pastor, que andava no seu próprio caminho, ele veio exatamente para resgatar essas ovelhas, para trazê-las para si, para comprá-las para Deus, para trazê-las para o seu rebanho e para o seu redil. Passa o texto, por favor, versículo de número 7. Diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, por Pilatos, por Herodes e por Pilatos mais uma vez. Mas ele não estava dizendo, pelo amor de Deus, eu sou inocente. Ele não dizia assim, por favor, eu não tenho culpa, não me condenem. Deixa eu ser prático aqui. Qual seria a atitude de alguém que foi preso injustamente?
Alguém que não cometeu o crime, de repente está preso, seja numa delegacia, seja num cotel da vida. Seria o quê? O semblante de desprezo, de desespero, de medo, de pavor, de agonia. Essa pessoa vai dizer, eu sou inocente, eu não tenho culpa, eu não cometi, contrato um advogado, me tirem daqui, não deixa eu pagar o preço. Sim, mas ele estava mudo, ele estava calado. Ele sabia que tinha que enfrentar isso. Foi interrogado pelo Sinédrio. O Sinédrio entregou para Roma. Porque o Sinédrio não tinha autoridade para matá-lo, mas Roma tinha. Aí foi julgado por Pilatos. Pilatos não viu crime de algum. Pilatos manda para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. E Pilatos sabia da inocência dele. Pilatos sabia. Pilatos disse, eu não vejo nesse homem crime algum. Mas a multidão eufórica, quando Pilatos pergunta, qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão diz assim, Barrabás. Que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Mas isso já estava predito. Os profetas já haviam anunciado. Deixa eu ler o texto mais uma vez. Aí diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em momento algum, Jesus diz assim, me livrem, me tirem daqui, façam alguma coisa, orem por mim. Não me condene, não me mate. Em momento algum, ele sabia que a cruz o esperava. Versículo de número 8 diz assim, pela opressão e pelo juízo foi ele levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Na Bíblia Viva, diz assim, foi condenado num julgamento injusto. Mas não só injusto, injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Ele não tinha crime algum, não tinha cometido pecado algum. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado algum. Ele era inocente para com Deus e para com os homens. Ele nunca transgrediu nem a lei de Deus, nem a lei dos homens. Não havia motivos para que ele morresse na cruz, senão um motivo único. Dar a sua vida pelos pecadores. E eu gosto de Marcos 10:45, quando ele mesmo diz que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Quando ele estava sendo preso, Pedro puxa uma espada, fere a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Era Pedro querendo defender o seu mestre. Mas Jesus restaura a orelha de Malco, olha para Pedro e diz assim, Pedro, guarda a tua espada. Porque todos os que fizerem uso da espada vão morrer. Ou você não pensa, Pedro, que eu poderia rogar ao Pai mais de 12 legiões de anjos e ele enviaria para me livrar? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Pedro, é necessário. Eu tenho que ir à cruz. Eu tenho que pagar o preço do resgate. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pedro, Pedro, você não entende, mas há necessidade de eu ir à cruz do Calvário. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Perceba que Jesus morreu crucificado entre dois malfeitores, mas com o rico esteve na sua morte. Por quê? Porque ele foi sepultado lá na sepultura de José de Arimateia. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Na Bíblia Viva, o versículo 9 diz assim, morreu como um criminoso. Morreu como um malfeitor, como aqueles dois que estavam à sua direita e à sua esquerda. E foi enterrado junto com os ricos, porque a sepultura dele era a sepultura de alguém rico, José de Arimateia. Embora não tivesse cometido nenhuma injustiça, nenhum pecado, ou tivesse dito uma só mentira. Não havia razão para que ele morresse daquela forma. No versículo de número 10, Isaías continua dizendo, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo. A corrigida diz, agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Assim como aqueles animais que eram mortos, que eram imolados, que eram sacrificados, quer seja nos altares levantados pelos patriarcas,
quer seja lá no tabernáculo, quer seja lá no templo. Da mesma forma que aqueles animais sofriam e morriam e padeciam, assim ocorreu também com Jesus. Deixa eu ler mais uma vez. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Mas olha, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Na Bíblia Viva diz assim: apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia morte e sofrimento, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade, ele verá seus descendentes e terá a vida longa, porque ele irá ressuscitar, não é? E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. A vontade do Senhor vai prosperar. Então é claro que ele viria ao mundo, seria morto, mas ele iria ressuscitar e ele veria a sua posteridade. Com certeza, Jesus chegou à conclusão que valeu a pena. É claro que ele é onisciente, ele já sabia disso, mas que valeria a pena vir ao mundo, morrer na cruz, por causa daqueles que seriam salvos. No versículo de número 11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Professor, que fruto do trabalho da sua alma? Aqueles que virão a ser salvos, aqueles que virão a crer nele, ele vai ficar satisfeito. Isaías diz: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Professor, por que não todos? Porque nem todos crerão nele, nem todos o receberão como Salvador, mas aqueles que crerem serão justificados. Ele vai justificar a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Professor, o senhor pode explicar melhor? Eu posso. Ele pagou o preço dos nossos pecados, pagou o preço da nossa salvação. Eu sei que isso soa estranho aos nossos ouvidos. Eu sei que nós temos dificuldade de entender isso pela lógica e pela razão humana, mas nós fazemos uso da fé para crer nisso que eu vou lhes dizer. Você talvez seja alguém assim, eu conheço alguém assim, que outrora teve uma vida pregressa, uma vida pecaminosa, uma vida que cometeu muitos pecados, muitas iniquidades, mas em dado momento essa pessoa creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos, será salva. O maior exemplo disso foi aquele ladrão que estava ao lado de Jesus da cruz, que ele era um malfeitor, ele merecia aquele tipo de morte, mas em dado momento ele creu em Cristo e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus é rei, ele reconheceu que existia vida após a morte e ele ouviu as palavras de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Então aqueles que creem em Cristo são justificados. Deixa eu ler esse texto mais uma vez, por favor. Diz assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e vai ficar satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. E por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Para concluir, o versículo de número 12 diz assim: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Na Bíblia Viva diz assim: por isso eu darei a ele grandes honras. Isso me faz lembrar das palavras de Paulo, mais uma vez, que eu citei no início do programa. Quando Paulo diz: mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Mas eu quero concluir o programa hoje dizendo que, embora Jesus tenha vindo ao mundo,
tenha morrido por nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. É preciso uma ação humana para receber essa salvação. E que ação humana é essa, professor? É a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E aqueles que crerem em Cristo e o receberem como seu Salvador, poderão ter o perdão dos pecados, o livramento da condenação eterna e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não sente a salvação, se você ainda tem dúvida se é salvo, procure uma igreja evangélica mais próxima da Bíblia e receba Jesus como seu Salvador pessoal.